né? O Senhor nos ensina de forma abundante. Eu quero, nessa manhã, compartilhar com os irmãos algo que o Senhor tem colocado no meu coração nesses últimos dias. O Senhor veio falando comigo a respeito de um texto específico nos últimos 15, 20 dias. Fica no livro de Jeremias. Se você já quiser abrir o livro de Jeremias, pode abrir. Pode já abrir no capítulo 2. Minha intenção não era falar sobre um ano novo, necessariamente. Mas, quando eu li esse texto, o Senhor tocou muito meu coração sobre o que são os propósitos dEle. Eu não sei, quantos aqui costumam fazer lista de propósitos ou de metas para um novo ano? Eu sou fã de listas. Então, eu faço lista para tudo, né? E para isso também eu faço. E, depois de um tempo, o Senhor me ensinou a colocar no papel coisas que eram importantes para mim. Não metas triviais, né? Mas colocar no papel coisas que eram importantes ser alcançadas. Tanto em nível espiritual como natural. E o Senhor veio ajustando isso ao meu coração durante muito tempo. E, às vezes, o seu propósito para aquele ano tem a ver com uma aquisição nova, ou em busca de um conforto para a sua família, ou uma conquista pessoal na área dos estudos, ou profissional. Talvez a sua meta seja estar mais com a sua família. Eu tive uma amiga que uma vez ela falou para mim, a minha meta desse ano é sobreviver. Ela estava vivenciando situações tão críticas que ela falou, eu só quero sobreviver. E, na verdade, a gente não para pensar. É muito importante que a gente faça metas e tenha propósitos, né? Uma pessoa sem propósitos, ela está indo só, né? Aquela parte do deixa a vida me levar e não vai para lugar nenhum, né? Então, é importante que a gente faça isso. O Senhor nos quer em movimento. Mas o Senhor tem propósitos tão especiais para as nossas vidas. E eu tenho aprendido a pedir ao Senhor que os meus propósitos sirvam aos dele. E eu tenho visto o Senhor fazer isso, né? Nos meus planos com o Fábio, na nossa casa, nossos planos de trabalho, com as nossas filhas. E as metas, elas não são ruins, né? Os propósitos não são ruins. Mas nós, como cristãos, precisamos sujeitar os nossos propósitos ao Senhor, porque o Senhor age através de nós, age através dos nossos anseios também, né? E não é só ter propósitos, é agir de forma coerentemente, né? Então, vou dar o exemplo do meu marido. Eu sempre estou falando dele, né? Ele tinha a meta, este ano de 2025, de correr 1.000 quilômetros em 2025. Ele estabeleceu essa meta, então ele teve que ser coerente com essa meta. Então, durante esse ano, ele fez ajustes de alimentação, ele aprendeu a respeito da saúde dele, ele ajustou, ele teve que ter roupas mais confortáveis para correr, um tênis mais adequado, ele fez seus check-ups médicos que eram importantes para ele continuar correndo, para atingir a meta que ele tinha. Ele ficou doente, coisa que não acontece. É muito raro o Fábio ficar doente, ele ficou bem doente. E, apesar dele ficar assim, ele continuou com a meta dela, ou seja, ele teve percalços no caminho, e, mesmo assim, ele manteve a sua meta, e ele conseguiu terminar e concluir aquele propósito dele de correr 1.000 quilômetros. E é uma meta, né? Eu acho que cada um estabelece as suas. Graças a Deus, eu não tive a meta de correr 1.000 quilômetros ainda. Eu estou evitando essa meta, por enquanto. Mas adequações foram necessárias nesse tempo, inclusive uma pausa significativa pela saúde dele. Então, nós temos que ser coerentes com a nossa meta, né, para nos ajustarmos aos nossos propósitos, a meta não cai do céu, e temos que ser fiéis ao propósito. Da mesma forma, quando nós entregamos os nossos propósitos, nos entregamos ao Senhor como ferramentas no propósito dele, nós também precisamos ser coerentes e fiéis ao propósito do Senhor. Mesmo que ele esteja usando os nossos propósitos e metas para chegar no dele. Então, por mais que nós tenhamos um novo ano,
O tempo do Senhor não é contado como nós contamos o tempo. Então, talvez você esteja no meio de processos, talvez você vá iniciar processos, talvez você esteja concluindo processos que o Senhor tem estabelecido para a sua vida. Mas, independente da fase, é importante que nós sejamos coerentes e fiéis. E é sobre isso que eu queria falar com os irmãos, olhando um pouco sobre como Deus via o povo de Israel num determinado período aqui, um povo que não conseguiu se manter coerente e fiel ao propósito que o Senhor tinha para ele. Mas eu não quero ficar meramente apontando defeitos. Eu quero que a gente se esforçasse para ver qual é a postura contrária que o Senhor requer de nós. Amém? Eu vou transitar entre o capítulo 2 e o capítulo 3. Como são 2 capítulos, eu não vou ler eles completamente. Ok? Você pode ler em casa. O livro de Jeremias, ele é um livro cheio de figuras de linguagem. Ele usa imagens, né, para traduzir coisas que ele quer falar. E Jeremias, ele é considerado um profeta do juízo ou profeta das lágrimas. Então, o que Jeremias tinha para falar para o povo, normalmente não era algo bom. Então, o chamado de Jeremias foi um chamado bem complicado, bem difícil. Né? Há uns domingos atrás, o pastor Joed, ele trouxe um trecho de Jeremias, né? E nesse trecho, Jeremias estava abatido, porque o fardo dele era pesado. Então, nem sempre o texto de Jeremias é um texto, né? Normalmente ele é um texto mais difícil até. Você fala, caramba, que texto pesado. Mas ele precisava passar um recado do Senhor para aquele povo. E ele fez isso com louvor. Nos capítulos 2 e 3, Jeremias ele descreve a infidelidade de Israel para com Deus. Então, entenda, Israel é um povo que cresceu, e ele foi originado a partir de um homem que se aliançou com o Senhor, que foi Abraão. E esse povo cresceu, passou pelo Egito, várias coisas aconteceram com esse povo, e esse povo viveu debaixo do governo de um homem que foi muito fiel ao Senhor também, que foi Davi. Só que depois de Davi, aconteceu uma divisão dentro do povo de Israel. Israel ficou dividido entre Israel, com um governante, e Judá, uma porção menor, com outro governante. E daí diante, foi uma tragédia atrás da outra, porque foram homens que não se mantiveram fiéis ao Senhor em sua maioria. Então, consequentemente, o povo não se manteve fiel à aliança que foi feita com o Senhor. Eu gosto de resgatar isso, porque às vezes a gente se perde onde os profetas estão na história, né? Jeremias, ele está onde nessa história? Ele viveu entre os reinados dos últimos reis de Judá, onde Israel já tinha sido levado cativo. Judá foi o último grupo a ser levado cativo, e ele está nesse tempo, né? Ele saiu de amigo do rei a odiado, né? A um homem que ninguém queria ver, e ele trouxe uma palavra de juízo muito forte. Então, aqui ele começa a descrever, pelo que o Senhor quer, a infidelidade do povo dele. Então, eu vou começar lendo aqui a partir do versículo 1, capítulo 2, versículo 1. A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, o meu povo, era santo para o Senhor, os primeiros frutos da sua colheita. Todos os que o devoravam eram considerados culpados e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Então, ele está falando quem Israel foi lá no começo. Olha, Israel para mim era santo, era minha noiva. E todo aquele que tentava contra Israel era devorado. Eu preservava a minha noiva. Aí no verso 4 ele fala, ouça a palavra do Senhor, ó povo de Jacó, todos os clãs do povo de Israel. Daqui em diante ele começa a falar da infidelidade.
Eu queria dar atenção, antes de começar a pontuar as ações negativas de Israel, eu queria que vocês prestassem atenção como o Senhor via Israel. O Senhor Deus, Ele via Israel como santidade, Ele via Israel santo, separado. Ele fala, eram os primeiros frutos da sua expansão. Eles eram separados. Separados significa que eles estavam apartados do que é comum, do que é ordinário. Entre todos os povos da terra, Deus fez com que eles fossem únicos. E assim eles eram, eles mesmos, uma oferta santa ao Senhor. Então, a principal característica da noiva era justamente a santidade. Agora entenda, olha historicamente, desde Davi até Jeremias, a gente vê vários governos que não foram fiéis à palavra e à aliança. São mais ou menos de 9 a 10 gerações. Isso dá mais ou menos 400 anos. Pouco menos que 400 anos. Pensa o que é 400 anos de infidelidade para com o Senhor. Num povo que passava, que a ordem era passar a aliança de geração em geração. Então a gente entende que o povo não foi fiel em transmitir a aliança e vivê-la de geração em geração. Poucos fizeram isso. Então você tem 400 anos aqui de pessoas que não entendem o conceito de santidade num relacionamento. É tão difícil quanto hoje a gente ter que explicar para os jovens de hoje a necessidade de se manterem separados para a união, para o casamento. Porque não significa só se preservar de ter relações. Isso não é só santidade. Ele só está se preservando de ter relações. É entender que aquele relacionamento requer santidade para que tenha sucesso. Então, a gente, quando olha que essa geração não consegue cumprir, as gerações não conseguem cumprir com esse repasse da aliança e da vida com Deus, a gente vê que Israel perdeu completamente a sua identidade de noiva santa, perdeu o entendimento da aliança e da fidelidade para com o Senhor. E o que esse texto chama a minha atenção é que santidade é o parâmetro principal de relacionamento com o Senhor. Quando nós temos convívio com o Senhor, a santidade vai sendo cultivada e estabelecida. Logo, santidade também é o parâmetro do Senhor para todos os nossos relacionamentos. De casamento, entre pais e filhos, entre amigos, trabalho, tudo. Então, se o meu relacionamento com o Senhor Deus é de santidade, como Ele me vê noiva, eu tenho que ser santo, a partir daí, todos os meus outros relacionamentos também requerem o mesmo parâmetro. Entendem? Israel mal conseguiu cultivar o seu relacionamento com o Senhor de santidade. Eu estou falando assim, né? Mas, na verdade, o Senhor ele nunca se pôs distante do seu povo. Ele sempre esteve lá, né? Trouxe leis, esteve presente. Eles podiam se achegar ao Senhor em adoração. É claro que no Velho Testamento havia um método para que isso acontecesse, mas isso se aplica a nós de uma forma mais surpreendente ainda, porque em Cristo nós temos livre acesso ao Pai. E é isso que o Senhor quer de nós, um relacionamento em santidade. Isso significa que você precisa ser perfeito? Isso significa apenas que você precisa buscar santidade em Deus. E isso é estar constantemente com Ele. Isso é estar em relacionamento contínuo com o Pai. Então, entenda que este povo abandonou justamente isso. Tá? Estar em Cristo é deixar que Ele restabeleça a nossa identidade de noiva santa. Amém? Não só conceitualmente, mas na prática diária. Este povo perdeu esse entendimento, logo perdeu essa identidade. Então, vamos seguir aqui.
do verso 4 em diante. Capítulo 2, verso 4. Ouça a palavra do Senhor, ó povo de Jacó, todos os clãs do povo de Israel. Assim diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim. Eles seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Encerra por aqui. Olha o que ele fala. Eles me abandonaram, buscando ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Tem outra versão que fala sobre os ídolos serem nulos. Uma coisa nula é uma coisa que não tem relevância nenhuma, expressividade zero. E eles se tornaram como seus ídolos. Se a gente caminhar um pouquinho só lá para o verso 11 do capítulo 2, ele fala assim: alguma nação já trocou os seus deuses, apesar de eles nem sequer serem deuses? O meu povo, porém, trocou a sua glória por deuses inúteis. Nem as outras nações se atreviam a trocar os deuses que nem deuses eram. Mas o povo de Israel, no afastamento dessa santidade, desse relacionamento com o Senhor, trocou a glória que o Senhor tinha sobre eles por deuses inúteis e se tornaram semelhantes a eles. E no verso 27, ainda do capítulo 2, ele reforça esse entendimento. Pois dizem à madeira: você é o meu pai, e a pedra, você me deu a luz. Voltaram para mim as costas, não o rosto. Mas na hora da adversidade dizem: vem salvar-nos. Olha só o nível de falta de identidade. Isso é muito o que nós vivemos hoje. Nós vemos as pessoas hoje perdidas, porque elas não reconhecem a identidade que Deus estabeleceu na vida delas. Deus estabeleceu o DNA dele em nós. E as pessoas vivem perdidas. Pois dizem à madeira: você é o meu pai. Dizem à pedra: você me deu a luz. E voltaram para mim as costas, e não o rosto. Este povo simplesmente passou a olhar e seguir algo que não era o Senhor e se tornou semelhante a isso. Buscavam uma prosperidade. É errado querer ser próspero? Não, é errado por isso acima da minha identidade. É errado eu me preocupar com aqueles que são vulneráveis? Não. Errado é eu colocar isso acima da identidade que o Senhor me deu. É errado eu querer satisfazer desejos ou anseios próprios? Não. Errado é eu tornar isso maior do que a identidade que o Senhor me deu. Quando me casar é mais importante, a identidade de esposa se estabelece e não a identidade que o Senhor me deu. Quando eu quero ser um bom profissional e só isso, eu torno-me somente um profissional e eu esqueço da identidade que o Senhor me deu. É errado uma pessoa gostar de esportes radicais? Não. É errado quando isso se torna mais importante do que qualquer outra, do que qualquer parte do seu relacionamento com o Senhor. E assim vai, tudo. O que nós colocamos na nossa frente, nós nos tornamos isso. E o que nós temos colocado diante dos nossos olhos e o que nós temos perseguido. Deuses inúteis. A palavra traz a palavra inúteis como sem proveito, algo que não cumpre finalidade alguma. Eles se tornaram inúteis como os deuses que eles adotaram para eles. Então, considerando que o primeiro tópico que nós temos aqui é uma vida de santidade com o Senhor, o segundo tópico, para que nós nos mantenhamos coerentes e fiéis ao propósito, coloque o Senhor na sua vista. Isso é o que nós temos que perseguir. Amém? O salmista fala isso, né? Prosseguir em te conhecer. Eu quero permanecer neste propósito. Amém? Que seja isso que esteja na nossa... isso não fuja dos nossos olhos. Eu vou voltar um pouquinho agora no verso 6.
que nós já lemos. Não, nós não lemos até o 5. Vamos ler capítulo 2, verso 6. Jeremias pontua mais uma coisa aqui. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos trouxe da terra do Egito e que nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, por terra seca e de densas trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive? Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês entraram na minha terra e a contaminaram, e tornaram a minha herança detestável. Os sacerdotes não perguntavam: onde está o Senhor? Os que tratavam da lei não me conheciam. Os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Então, o que ele traz aqui? Ele traz que, apesar de tudo que Deus fez com este povo no deserto, num tempo de extrema dificuldade, apesar de tudo isso, eles entraram na terra que Deus prometeu a eles, que era a herança, e contaminaram essa terra. Aqui, mais uma vez, ele traz o conceito de algo que perde sua finalidade. Que água você bebe dentro da sua casa? A do filtro ou a do vaso sanitário? É discrepante. A resposta é mais do que óbvia, tanto que ninguém nem abre a boca para responder. E eles pegaram a herança do Senhor e contaminaram essa herança. Esse texto, quando você olha a palavra no original, ele fala sobre a contaminação, fala sobre tornar repugnante, impuro, sujo, contaminado moralmente, no ser e no agir. Ou seja, ele não fala só de uma terra que a gente pisa. Tudo aquilo era herança do Senhor. Habitar a terra era herança do Senhor. Ser na terra era herança do Senhor. Eles eram parte daquilo. Como se uma coisa não pudesse ser sem a outra. E no interior deles, tudo foi contaminado. Não quer dizer que se outra pessoa chegasse lá, talvez ela não conseguisse plantar ou semear a terra. Talvez ela conseguisse. Mas aquilo não servia mais aos propósitos e à finalidade para o qual foi estabelecido. Então, eles contaminaram a herança pela forma como eles se posicionaram diante de Deus. E como que eles se posicionaram? Aí ele vem no verso 8. Os sacerdotes, eles não perguntavam mais onde está o Senhor. Os que tratavam da lei não conheciam o Senhor da lei, quem estabeleceu a lei. Os líderes do povo, outra versão fala pastores, se rebelaram. Ou seja, as pessoas que são encarregadas de conduzir o povo, se rebelaram contra o Senhor do povo. E os profetas passaram a profetizar em nome de Baal. Então, a nossa postura, olha só o quão é importante as figuras de autoridade que ele coloca. Né? Nós somos figuras de autoridade. Nós não somos só figuras, nós somos a autoridade do Senhor. Você é autoridade dentro da sua casa, porque você foi estabelecido a autoridade. É Deus quem te autoriza sobre a vida dos seus filhos, do marido sobre a vida da esposa, sobre a vida dos teus familiares. Você tem autoridade no mundo espiritual para estar diante de Deus por eles. Você é autoridade dentro do seu trabalho. Ah, mas eu não sou chefe. Não estou dizendo quem está assumindo um cargo. Deus te autoriza, quando você se sujeita a Ele, Deus te autoriza onde você está. Não para assumir o cargo do outro, mas para ter autoridade espiritual lá dentro. Então, Deus nos faz autoridades onde quer que nós estejamos. Nós somos embaixadores do reino. Pedro fala, nós somos sacerdócio real. Nós somos sacerdotes do Senhor. Então, nós temos que fazer o oposto do que esses homens fizeram. Pergunte pelo Senhor, busque por Ele. Conheça a lei, a palavra de Deus. Governe sujeito ao governo do Senhor. E profetize o quê? A palavra do Senhor Deus.
Você vê que ele está falando sobre incumbências das autoridades. Ele não está falando que o cara deixou de escovar o dente. Ele está falando de algo que é responsabilidade. A responsabilidade do Senhor, do sacerdote, é buscar o Senhor. E ele não fez isso. A sua responsabilidade como reino e sacerdote é buscar. Pergunte pelo Senhor. Conheça a palavra, porque dentro dos teus propósitos, metas e nos propósitos do Senhor, a palavra é altamente necessária. Governe sujeito ao Senhor. Se você governa o seu lar, governe sob a ótica do reino. Se você profetiza, não profetiza qualquer abobrinha. Você profetiza a palavra do Senhor. Meramente Deus te abençoe, e às vezes pode ser uma boa intenção. Mas quando você profetiza a palavra do Senhor sobre os teus filhos, você tem poder. Você move o mundo espiritual. E esses homens tinham a faca e o queijo na mão. E abriram mão de ser aquilo que o Senhor tinha conduzido eles a ser. Então, nossa função como autoridades do Senhor é buscá-lo, conhecer a palavra, profetizar a palavra e governar debaixo do governo do Senhor. Vamos caminhar para o verso 13. No verso 13, ele fala assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Aqui ele está falando sobre uma relação de dependência. Eu vou usar mais uma vez a figura de um casamento, né? Nós temos hoje aí muito uma palavra de independência entre as mulheres, né? Vemos casamentos onde as mulheres e os homens eles querem ser independentes financeiramente. Só que isso é inviável quando você fala de construir juntos dentro de um mesmo propósito. A independência, ela não é total. A dependência. E a dependência ela pode ser tão benéfica, mas tão benéfica, que ela pode ser algo que move aquela família para alcançar objetivos. A unidade de Israel com o Senhor deveria existir com um laço de dependência. Ele fala aqui, olha, abandonaram o manancial de águas vivas. Abandonaram aquele que dá tudo o que é necessário para construir cisternas rachadas. Cisternas são poços grandes, rachados. Você põe, vai embora. Você põe, vai embora. Você põe, vai embora. E o Senhor fala de uma relação de dependência e de provisão, natural e espiritual. Nós temos ouvido testemunhos de alguns irmãos aqui da igreja, espero que em breve eles possam compartilhar, da provisão do Senhor sobre a vida deles e a família deles, de uma forma que eles não sabiam que podia acontecer. Uma provisão que o Senhor revelou que ia acontecer antes mesmo dos problemas se instalarem. Porque Ele é o Senhor, a fonte de água viva. É Ele quem provê todas as coisas. Então, num tempo de novos propósitos, ou num tempo de firmar propósitos sujeitos ao Senhor, o nosso posicionamento tem que ser um posicionamento de dependência e de sujeição à provisão do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Eu queria caminhar um pouquinho mais à frente e ir para o capítulo 3. E lá no capítulo 3, no verso 6, Jeremias continua falando ao povo. E aqui ele vai fazer uma distinção da postura de Israel, que era governado de uma forma, e de Judá, que era governado de outra forma. Tá? Então, capítulo 3, versos 6 até 11. Durante o reinado do rei Josias, o Senhor me disse: você viu que o que fez Israel a infiel? Então, ele chamou Israel de infiel, tudo bem? Subiu em todo o monte elevado e foi para debaixo de toda a árvore verdejante a fim de prostituir-se. Depois de ter feito tudo isso, pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua irmã traidora, Judá, viu essas coisas. Então, guarde, Judá foi considerada aqui traidora.
Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu sem temor algum. Por ter feito pouco caso da imoralidade, Judá contaminou a terra, cometendo adultério com ídolos de pedra e madeira. Apesar de tudo isso, a sua irmã Judá, a traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, declara o Senhor. Debaixo de governos diferentes, Israel e Judá, o povo prosseguiu com condutas diferentes. E ele classifica cada uma de uma forma. Isso me chamou muita atenção, porque todo mundo lá abandonou o Senhor. Fala, caramba, mas deu ruim para todo mundo lá. Foi igual. Por que Deus chama Israel de infiel e Judá de traidora? E aí, bora procurar a palavra lá no original. Israel é chamada de infiel porque ela é apóstata. O que é apostatar? É abandonar a aliança. Então, eles abandonaram o Senhor e a aliança que fizeram com Ele. Voltaram atrás na aliança que fizeram. Eles simplesmente falaram, olha, não quero, tchau, estou indo embora. Desse jeito. Mesmo assim, o Senhor conduziu muitos profetas dele para exortar o povo. E mesmo assim, o povo não quis nem voltar atrás, não quer nem saber. Judá é considerada traidora ou traiçoeira. É uma pessoa que age secretamente para enganar. Secretamente, entre aspas, porque Deus vê todas as coisas. Mas no entendimento deles, eu posso ficar aqui, mas também eu posso ficar aqui. Depois eu volto para cá um pouquinho, mas depois eu vou para lá. Então, Judá transitava. Eu quero ficar nessa aliança, mas eu também quero aquela. Mas eu quero voltar para essa agora porque é conveniente, mas eu vou para aquela. Então, enquanto Israel foi declaradamente apóstata, abandonou a aliança com o Senhor, Judá se voltava a Deus com fingimento. Fingia a adoração e traía o Senhor em falso amor, porque buscava outros ídolos. Então, Deus traz aqui duas ações, uma única ação, que é de distanciamento, com dois formatos, duas formas de executar isso de forma diferente. E o Senhor é categórico com eles. Enquanto Israel já falou tchau e bênção, você, Judá, fingiu amor por mim. E aí eu preciso te dizer, o fim de vocês dois é o mesmo. Dois pecados diferentes. Muitas vezes nós achamos que nós não estamos cometendo um pecado, porque nós nos voltamos ao Senhor. Mas o conceito mais simples é esse de arrependimento, não é? Quando você se arrepende, você dá as costas para aquilo que você fazia e segue em outro caminho. Israel não soube seguir outro caminho. Às vezes a gente não faz isso porque a gente é sem vergonha, né? A gente faz isso porque a gente está preso ao pecado de estimação, a uma circunstância específica, a passados. Não é porque você é uma pessoa que quer ser ruim, apesar de que a palavra diz que nenhum de nós é bom, né? Mas às vezes você está amarrado a hábitos, a circunstâncias e que requerem ação específica do Senhor. E isso só muda onde? Num relacionamento com o Senhor, onde é cultivada a santidade. Não tinha como Judá voltar de fato com o Senhor, porque eles não buscavam o que era essencial, que era um relacionamento genuíno com o Senhor. Então, veja, 6 coisas extremamente importantes para que nós possamos prosseguir debaixo de propósitos coerentes com o coração do Senhor, fiéis aos propósitos do Senhor. Independente daquilo que você estabeleceu como meta. Se você já fez a sua lista para o ano que vem, eu te convido a pegar essa lista ainda de novo e falar, Senhor, minha lista está aqui. Se você não fez isso, faça. Fala, Senhor, o que daqui atende aos teus propósitos? Aí eu e o Fábio, a gente teve uma pequena surpresa essa semana. Surpresa, sim. O Fábio concluiu um MBA esse ano.
E foi um presente da empresa, ele não pagou nada. A empresa beneficiou ele para estudar o que ele quisesse. E foi uma bênção, apesar do trabalho todo que ele teve. E talvez aconteça exatamente a mesma coisa esse ano, mas ele já está assim, ai, não aguento mais estudar. E eu imagino, realmente, a gente se cansa muito, porque você não está só estudando, né? E, conversando com ele, a minha preocupação foi, Senhor, de que forma isso atende ao teu propósito? Se isso está aqui na nossa mão, não estava nem no plano. Então, se isso vai estar na nossa mão, hoje, de que forma isso vai atender ao teu propósito? Porque, veja, se atende ao propósito do Senhor, Ele não é a fonte de água viva? Eu não quero que isso seja uma cisterna rachada. Que isso seja algo nas mãos daquele que é fonte de água viva. Então, que possamos caminhar com isso nas mãos, de forma que isso atenda à vontade do Senhor. Então, nós precisamos olhar para isso. Qual é a principal coisa que nós precisamos lembrar? Precisamos lembrar que nosso relacionamento tem que ser construído com o Senhor para que exista santidade. E isso se esparrame para todos os nossos outros relacionamentos e propósitos. Não vamos olhar, fixar os olhos em outras coisas, para que não nos tornemos como essas coisas. Fixemos os nossos olhos em Cristo, para que sejamos como Ele. Que, como figuras de autoridade, como pessoas que têm a autoridade de Cristo Jesus, nós estejamos sujeitando essa autoridade ao Senhor. Não contamine aquilo que o Senhor tem dado a você com propósitos que estão divergentes da vontade do Senhor. Com o seu ego, com a sua forma de pensar. Sujeite isso ao Senhor também. Aquilo que o Senhor põe na tua mão é herança dEle. Aquilo que o Senhor põe na tua mão é herança dEle. Então, que nós possamos tratar aquilo que o Senhor nos dá como sendo dEle, com mordomia. Que possamos caminhar debaixo de uma dependência e provisão do Senhor, e que a gente consiga viver de forma fiel à aliança que o Senhor nos deu. Amém? Depois de tudo isso que Israel e Judá fizeram, a gente vai lá para o verso 14 do capítulo 3, e eu vou encerrar por aqui. E ele pontua tantas coisas nesses 2 capítulos. E aí no verso 14, Deus fala assim: voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o marido de vocês, declara o Senhor. Tomarei vocês, 1 de cada cidade e 2 de cada clã, e os trarei de volta a Sião. Deus podia ter escorraçado aquele povo, se desse vontade nele, deixado debaixo de uma escravidão na Babilônia, mas a aliança do Senhor não incluía divórcio permanente. Os que se afastaram, foram embora, escolheram, mas o Senhor tinha pessoas com o coração colocado nele, tanto que ele fala, olha, tomarei vocês, 1 de cada cidade, 2 de cada clã, e os trarei de volta a Sião. Por quê? Porque eu sou o marido de vocês. O Senhor não saiu da aliança que ele tinha com o povo. Jeremias não está falando para aquele povo só para falar, agora vocês vão tudo morrer. Só estou avisando. Não. Ele está falando, está esclarecendo o povo do que aconteceu, porque vai chegar o tempo em que o Senhor vai trazer uma parcela desse povo de volta. Uma parcela que ainda tem um coração posto no Senhor, que é justamente o remanescente, que volta. O nosso Deus é um Deus que olha para nós e fala, volte, volte, tem jeito. Tudo que ele descreveu pode ser feito ao contrário a partir daqui. Então, isso o Senhor tem para nós. Não é à toa que nós estamos aqui hoje. Porque em Cristo, o Senhor concretiza isso. Nos dá um governo permanente, um governo que é permanente e que está alinhado dentro do propósito do Senhor, que é o governo de Cristo Jesus. Amém? Os homens falham, mas Deus não falha. Os homens se afastam, mas Deus não se afasta. Que nós tenhamos um coração realmente disponível e coerente
com a palavra dEle, para que a gente possa prosseguir dentro dos propósitos dEle e sujeitando os nossos propósitos a Ele neste tempo novo. Pode ser um ano novo para nós, mas para Ele não é. É continuidade. Há tempo de encaixar as coisas no seu devido lugar. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos. Coloque diante do Senhor o teu coração, os teus propósitos. Cita isso ao Senhor nesta manhã. O Senhor conhece o nosso coração, é Ele quem sonda e conhece o nosso interior. Pai querido, nesta manhã nós colocamos as nossas vidas na Tua presença e dispomos, Pai, o que somos e temos ao Senhor. Dispomos, Senhor, os nossos projetos, nossas metas, os nossos propósitos, para que eles, sujeitos ao Senhor, possam, Senhor, cumprir com o Teu propósito acima de tudo, Pai. Sejam quais forem, Senhor. Sejam quais forem. E se necessário, Senhor, nos conduz a compreender, Senhor, quais modificações são necessárias dentro dos nossos planos, Pai, para que eles realmente cumpram com o Teu propósito acima de tudo. Nós Te louvamos porque o Senhor é um Deus fiel, porque o Senhor é um Deus provedor, porque o Senhor é um Deus que tem trazido santidade às nossas vidas. Por meio de Cristo Jesus nos trouxe, Senhor, a remissão dos pecados, nos permitiu, Senhor, uma vida diferente da vida que o pecado prometia, Senhor. Queremos, Senhor, honrar e louvar o Teu nome com as nossas vidas. Queremos louvar e honrar o Teu nome, Senhor, com as nossas intenções, os nossos projetos, as nossas famílias, com o nosso trabalho, com o esforço do nosso trabalho. Queremos honrar e louvar o Teu nome, Senhor, com aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Queremos honrar e louvar o Teu nome, Senhor, com todo o planejamento, Senhor, que nós temos estabelecido, Senhor, para as nossas vidas. Queremos honrar e louvar o Teu nome, Senhor, para concluir, Senhor, coisas para a glória do Teu nome também, Senhor. Queremos honrar e louvar o Teu nome, Senhor, por toda a capacitação e habilidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, para prosseguir, Senhor, dentro de projetos e metas e intenções, Pai. Que isso não sejam somente, Senhor, listas, mas sejam, Senhor, motivos para darmos glória ao Senhor, Pai, a cada dia, Senhor, motivos para exaltarmos o Teu nome, motivos, Senhor, para apontarmos para Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, e queremos permanecer assim, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Estamos chegando ao fim do nosso culto. Damos graças a Deus por esta oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. O ano está findando. No próximo final de semana é o dia 4 de janeiro, como sempre no primeiro domingo de cada mês. Além do culto, nós vamos ter a ceia do Senhor e a bênção sobre as famílias. Então esperamos que vocês e aqueles que nos acompanham possam estar aqui no primeiro domingo do ano vindouro, dia 4 de janeiro, né? Será uma grande bênção estarmos juntos para cear a ceia do Senhor e